Olá, alunos da Escola Alberto José Sampaio. Eu sou a professora Fernanda, eu dou aula de ciências. Esse ano eu estou dando aula para o sexto ano e eu fiquei responsável pelo conteúdo à distância do sexto ano, né? A gente está um pouquinho longe fisicamente, mas estaremos mais próximos nas próximas semanas, através da tela do computador, do celular. Espero que vocês se empenhem e tentem acompanhar os vídeos e estudar com a gente, tá? Eu preparei uma apresentação para a gente iniciar a nossa aula. Como eu falei, eu, né, vou ficar responsável pelo sexto ano, pelos conteúdos do sexto ano de ciências. E vocês terão que acessar ou pelo computador ou pelo celular o conteúdo, tá? Primeiramente, muita saudade, né? Saudade é o amor que fica, então eu tô com saudade de vocês, tô com saudade da escola, dos nossos abraços, né, do recreio, das nossas aulas, das dúvidas, enfim. Primeiramente, muita saudade de vocês, espero que todos estejam bem. Mas, infelizmente, estamos vivendo uma pandemia, né? O mundo está doente e a gente está um pouquinho na pausa para cuidar dele e se proteger. Infelizmente, a gente está sendo acometido pelo coronavírus, né? E por isso a gente tem que ficar o máximo quietinho em casa para se resguardar. Então, para começar, o que é uma pandemia, né? O que nós estamos vivendo é uma pandemia. A gente tem aqui algumas classificações. Então, a gente tem um surto, por exemplo, quando acontece quando tem um aumento inesperado do número de casos de uma determinada doença em uma região específica, né? Então, por exemplo, se a gente tem um bairro e tem um surto de dengue naquele bairro, né? Apenas aquele bairro foi acometido por uma infecção, uma doença, enfim. A gente tem a epidemia, né? Então, a epidemia tem uma abrangência um pouquinho maior, pode ser a nível municipal, então de uma cidade, né? Então, aqui ele deu o exemplo quando diversos bairros apresentam uma certa doença, pode ser a nível de estado, a nível de cidade. Nós temos a endemia, que não está relacionada a uma questão quantitativa, mas sim regional. Então, é uma doença que se manifesta com frequência em apenas uma determinada região. Por exemplo, a febre amarela, né, que é uma doença endêmica da região norte do Brasil. E, por fim, nós temos a pandemia, que é o que a gente está vivendo hoje, né? A pandemia, em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. Então, ela vai acontecer quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, né? No caso, iniciou-se na China e está tomando diversos países e chegou ao Brasil, né? Então, em 2009, a gente teve a gripe A ou gripe suína, passou a ser uma epidemia para uma pandemia, quando atingiu os 6 continentes do mundo, e 11 de março de 2020, então, portanto, né, agora, no mês de março, o Covid-19 também passou a ser uma epidemia para uma pandemia, e está acometendo cada dia mais pessoas. Então, em primeiro lugar, nós temos que nos prevenir, né, contra o coronavírus, né? Então, o agente infeccioso é um vírus. Nós temos que, em primeiro lugar, ficar em casa para que a gente não contamine, para que a gente não se contamine e, caso a gente pegue, não contamine outras pessoas, né? Para que a gente não espalhe o vírus por aí. Então, é esse o propósito da gente ficar em casa no momento. E tem algumas dicas da própria Prefeitura do Rio. Eu vou falar um pouquinho para vocês do material que a Prefeitura do Rio confeccionou para esse momento. Então, que é a lavagem das mãos, né, que vocês devem estar vendo a todo momento na televisão. Ter muito cuidado ao tossir ou espirrar, né, cobrir o nariz ou a boca com a parte do braço e não das mãos, para a gente não disseminar mais ainda, né, o vírus. Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e outros objetos. Não compartilhar objetos de uso pessoal. Evitar tocar nos olhos, na boca e no nariz após contato com superfícies em geral, porque
Infelizmente, o vírus, né, é um vilão que a gente não consegue enxergar, né, a olho nu. Então, a gente é invisível. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado possível e manter sempre o ambiente arejado, né? Essas aqui são algumas dicas para a gente enfrentar o coronavírus, mas a principal dela no momento é ficar em casa. Eu sei que é muito difícil, é difícil para mim também, mas temos que ficar em casa nesse momento. Bom, como a gente vai realizar os nossos estudos, né? Aqui eu printei a tela da prefeitura para falar um pouquinho sobre esse material que a prefeitura confeccionou, né? Esse material você encontra nesse endereço aqui. Ah, professora, eu não consegui copiar o endereço. Coloca lá no Google, material complementar da Prefeitura do Rio ou material complementar coronavírus. Né? A Prefeitura criou um app, você pode baixar no seu celular ou você pode acessar de um computador o material. O material está bem legal e a gente vai utilizar ele para as nossas aulas daqui para frente. Então, assim, o primeiro material, ele falou bastante sobre o coronavírus. Né? Então, como eu falei para vocês, o coronavírus é invisível e ele é basicamente o quê? Um vírus de RNA, que é o material genético dele, protegido por um envelope com proteínas e lipídios. Tá? Professora, ele é um ser vivo? A gente fala que não é considerado um ser vivo, né? Essa é até a matéria do 7º ano. Por quê? Porque ele não é composto por uma célula, apenas uma cápsula, né, com proteína e lipídio. E como a gente faz para matar esse vírus, já que ele está causando tanto transtorno, né, deixando tão as pessoas doentes? O melhor jeito é lavar as mãos com água e sabão, porque você acaba destruindo esse envelope e aí ele não consegue mais infectar ninguém, tá? Esse envelope aqui, ó, pode até dar a ideia de que o vírus é mais forte, mas justamente é o contrário. A gente com água e sabão tranquilamente mata ele, tá bom? Eu coloquei aqui um exercício. Eu coloquei não, na verdade isso aqui é do material complementar da prefeitura. Eu printei a tela e coloquei aqui para a gente ver. Vamos fazer cartazes para divulgar as medidas de prevenção dessa doença. Na verdade, a gente não vai fazer cartaz porque estamos em casa, mas a Covid-19 é a doença provocada pelo coronavírus, né? Transmitida como uma gripe comum por meio de saliva ou secreção nasal, principalmente. Então, gotículas de ar, né? Ou nas superfícies. Quais são os sintomas principais? Febre, tosse, coriza, principalmente dificuldade para respirar. Professora, posso ter outros sintomas? Pode. É uma doença nova, ainda estão se estudando os sintomas. Então, aqui são os principais sintomas, tá? E se esses sintomas ficarem intensos, aí sim você deve procurar um posto de saúde. Na maior parte das pessoas, o coronavírus não vai afetar de forma grave a saúde, mas se você começar a ter uma febre muito intensa, dificuldade para respirar, precisa ir ao hospital. Marque com um X as ações que a gente se previne do corona, né? Primeira, um menino gripado compartilhou seu copo com um amigo. Isso é correto? Segunda, a mãe de Maria abre as janelas de sua casa todos os dias pela manhã, para ventilar os ambientes. Terceiro, após coçar o olho, o menino gripado lavou bem as mãos com sabão. Pessoal, nítido, né? O menino gripado compartilhar seu copo com um amigo, nem pensar. Arejar a casa abrindo as janelas pela manhã? Sim, sempre. E sempre, gente, não só após coçar o olho, nem só após coçar o nariz, mas sempre, antes de todas as refeições, algumas vezes por dia, lavem as mãos. Né? A gente já viu que é isso que protege contra o vírus. No final do material complementar, do primeiro material complementar, tem um joguinho que eu achei bem legal de vocês fazerem em casa, tá? Você pode utilizar um dado. Se você não tiver um dado, você pode cortar uns pedacinhos de papel e ir tirando, sortear um pedacinho de papel para você poder andar as casas, tá? Você pode convidar o seu irmão, alguém da sua família para brincar. Ajuda a você entender um pouquinho melhor sobre o coronavírus e a se divertir também. Bom, o próximo vídeo a gente vai retornar com os conteúdos de ciência do 6º ano,
né? Então, os conteúdos de ciências que a gente estava estudando, a gente vai retornar um pouquinho com eles. Eu vou relembrar algumas coisas e a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Só para já relembrar um pouquinho vocês, aqui é o nosso planeta, que infelizmente no momento está um pouquinho doente, né? Está acontecendo essa pandemia, mas se Deus quiser, em breve ela vai embora. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre ele, que é a matéria do 6º ano, né? As características do seu exterior e as características do seu interior também, tá bom? Na próxima aula, a gente se encontra. Qualquer dúvida, comentário, se quiserem gravar vídeo, porque eu também tô com saudade de vocês, gravem e postem aqui embaixo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.